Olá, bom dia. Já estamos vendo que tem alguns alunos entrando aqui. Gleice. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Tá ótimo. Bom dia, Edmilson. Bom dia, pessoal. Alguns alunos já foram fazer a prova? Alguns ansiosos? Bom dia, Luciane, tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, acho que eu vou pedir para o Carlito botar essas aulas para amanhã, porque vocês acordam muito mais inspirados de manhã. Bom, gente, só verificar aqui quantas pessoas nós já temos para a gente poder começar nossa aula, tá? Avisem lá no WhatsApp de vocês, do grupo pessoal de vocês, que o professor já está online, está aguardando todo mundo, tá? Inclusive, deixa eu mandar aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Eliette. Tudo bom, querida? Tudo bem. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Quero saber se já teve algum corajoso que foi fazer a prova. Eu vou fazer hoje. Olha, Isabela tá com a Cássia. Bom dia, meninas. Não tô te ouvindo, Isabela. Não posso me mostrar, sim. Aí tu vai e mostra a Cássia, né? É porque a casa tá aqui, ó. Ai, gente, vocês são uma bênção. Olha, todo mundo de máscara. Tudo bom, querido? Como vai? Teu áudio tá desligado, Isabela. Tá aí. Ele falou oi pro professor, bom dia, mas você nem ouviu. Meu marido. Pois é. Gente, chegamos à reta final. Chegamos ao momento final do curso de Bens e Negócios Jurídicos. Desde já eu queria parabenizar toda a turma, tá? Pelo excelente desempenho, pelo excelente semestre que nós tivemos, tá? Em que pese tenhamos essa situação atípica, não, do coronavírus, que impossibilitou de nós continuarmos o nosso semestre da forma presencial, mas a turma, com muitos esforços, com esforços de todos, da instituição, de professores, nós conseguimos aí trazer o modelo telepresencial, que foi um modelo estabelecido por quase todo o mundo inteiro, tá? Como um modelo rápido, para poder a gente ter ali, minimizar um pouco esses impactos do coronavírus, né? Ter minimizado esses impactos do coronavírus. Então, claro que alguns contratempos existiram,
tanto por parte dos professores, dos alunos da instituição, porque realmente foi uma coisa feita muito às pressas, foi tudo muito rápido, né? Numa semana nós estávamos aí em Abaetetuba, já na outra nós estávamos em isolamento social. Então, claro que esses contratempos existem, mas a turma é uma turma muito esforçada, é uma turma muito querida, e a gente conseguiu ali superar cada uma ponto a ponto, na medida que foram aparecendo, nós conseguimos superar as dificuldades e conseguimos encerrar brilhantemente o nosso semestre, tá? Ontem eu tive uma pequena dificuldade técnica, quando eu vi que não ia ajeitar a internet tão cedo, eu já preferi remarcar a aula para hoje. Hoje vocês ainda viram que eu tive uma pequena demora, no início do nosso primeiro semestre também tive, mas estamos aqui, tá? Para terminar o nosso semestre, superando as dificuldades, estamos aqui e creio eu que vamos encerrar com chave de ouro o nosso semestre. Muito obrigado mais uma vez a todos. Gente, vocês sempre são uns alunos muito queridos, tá? Muito queridos por mim. Eu tenho muito orgulho de ser professor dessa turma. É uma matéria que é muito cara para mim, que é o Direito Civil, e a turma recepcionou de braços abertos o Direito Civil, que não é uma disciplina fácil, vocês muito bem sabem disso, mas a turma sempre se esforçando e sempre aprendendo, sempre dando o seu desempenho máximo. Eu sou muito feliz e muito grato por isso. Queria deixar aqui a minha gratidão a todos vocês, tá? Desde antemão, a gente não ficar pro final da aula, porque eu não gosto muito de despedidas ao final. Vamos lá, gente. Nessas últimas semanas, nós viemos trabalhando a questão do negócio jurídico, e dentro do negócio jurídico, nós trabalhamos todas as suas peculiaridades. Primeiro, trabalhamos a escala pontiana, com requisitos de existência, validade, eficácia do negócio jurídico. Antes disso, nós abordamos as questões de diferenciação entre ato, fato e negócio jurídico. Depois passamos aos atos ilícitos, né? Esses atos jurídicos ilícitos. Bom dia, Kiko. Tudo bom, querida? Cadê a Kiko? Ainda não está ouvindo a gente. Então, e agora nós vamos trabalhar prescrição, decadência e prova, tá? Gente, basicamente, compreendam que tudo que a gente faz no mundo jurídico, tá? Ele gera uma consequência. É a lei da ação e reação. Todo e qualquer ato que existe no mundo jurídico, e aí é um ato jurídico, ele vai ter uma reação do sistema, tá? Seja ele uma reação de reconhecimento desse ato jurídico, de garantia de efetividade a esse ato jurídico, seja ele de repulsa a esse ato jurídico, tá? E nós trabalhamos na aula anterior essa repulsa a esses atos jurídicos, que seriam os atos jurídicos, os atos ilícitos, né? Como o sistema normativo brasileiro, dentro do Código Civil, verificava essa responsabilização pelos atos ilícitos, tá? E aí percebam bem que naquele momento nós estávamos trabalhando em atos ilícitos, tá? Quando a gente vai trabalhar prescrição, decadência e prova, a gente está trabalhando prescrição, decadência e prova de todos os atos, tá? Então não há ali uma vinculação somente aos atos ilícitos. Essa é uma primeira observação que eu queria fazer com vocês. Aqui, bom dia. Eu acho que é o teu celular, que ele está virado para trás e com o microfone ligado. Eu vou só desativar aqui, tá? O teu áudio. Só para a gente poder... Bom dia, Mazoel. Pronto, agora sim eu estou vendo a Kiko. Bom dia, Kiko, tudo bom? Cadê o Mazoel? Que eu não estou vendo o Mazoel aqui. Estou aqui, professor. Ah, tá. Quanto tempo, né, Mazoel? Quanto tempo? Quanto tempo, professor? Estamos Ai, meu Deus. depois Estamos aí, não. É verdade. É verdade. Então, você e com o pessoal. com certeza. Então, gente, como eu estava falando para vocês, na aula anterior a gente verificou quais eram as consequências dentro de um sistema jurídico quando um ato era praticado de forma
a ser compreendido como ato ilícito, tá? Verificamos quais eram as extensões, quais eram as responsabilidades, tudo isso nós fizemos essa análise na aula anterior. Nessa, nós vamos verificar consequências que o sistema traz ao ato jurídico, sejam elas consequências positivas ou consequências negativas, tá? Que vão impactar não somente um ato ilícito, mas todos os atos que foram praticados dentro de um sistema, que são praticados dentro de um sistema de um ordenamento jurídico, tá? E aí, eu gosto sempre de trazer uma imagem para vocês, para a gente poder fixar essa questão. E eu tinha uma brilhante professora que nunca os alunos conseguiam compreender o que era prescrição e o que era decadência. Quais eram as diferenças entre um instituto e outro. E essa professora, no meio assim da graduação, isso já com quase 3 anos de graduação, e ela explicou de uma forma tão perfeita assim a questão da prescrição e decadência, a minha professora Beatriz Reis, deixo aqui meu abraço para ela, que, gente, eu nunca esqueci. E eu disse assim, quando eu for professor, eu vou explicar decadência, prescrição e decadência dessa forma. Então, desde então, essa fórmula da minha querida professora Beatriz tem dado muito certo para gente, perdi a palavra, para explicar prescrição e decadência, tá? Vamos lá. Imaginem a figura do Estado, tá? Do Poder Judiciário, na forma de uma figura humana, tá? Como se ele tivesse estendido um lençol, tá? Quando você tem um direito, tá? E esse direito, ele é violado. E aí vejam que eu não estou falando de violação somente por ato ilícito. A gente viu que existia violação por ato lícito. Aqui nós estamos trabalhando violação, seja por ato ilícito, seja por ato ilícito. Quando um direito ele é violado, o Estado abre esse lençol para você, essa manta para você, para poder lhe acolher, tá? E esse lençol, ele se chama pretensão, tá? É a pretensão de você poder chegar ao judiciário e dizer, olha, judiciário, eu mereço o acolhimento da minha pretensão porque o meu direito foi violado, tá? Eu mereço esse acolhimento da pretensão do Estado. Então, vejam só, quando esse direito é violado, o Estado ele abre esse lençol de proteção, de acolhimento. Aí você chega com a sua pretensão e ele fecha sobre você. Isso é o curso comum. Só que o Estado, ele não vai ficar o tempo todo com esse lençol aberto. Ele vai dizer, eu vou ficar com esse lençol aberto por um determinado período de tempo. O seu direito foi violado. Eu abro esse lençol. Para que você, quando chegar, eu poder lhe acolher na sua pretensão. Só que eu não vou ficar com esse lençol aberto para sempre. Esse lençol, uma hora ele vai fechar. E a hora que esse lençol fecha, eu digo que é a prescrição. Tá? Então, vejam. O que era a prescrição? Não é a perda daquele direito que foi violado. Tá? Aquele direito que foi violado, ele está lá. A prescrição é uma consequência jurídica, tá? De você passar determinado período e você não reclamar esse direito violado que o Estado estava lá de braços abertos para acolher você. Aí o Estado diz, olha, eu não vou dizer que você perdeu o seu direito, mas agora eu não vou mais acolher a sua pretensão. E aí ele fecha de novo o lençol. Então veja, o que eu quero dizer com isso? Digamos que a Isabela tem o seu direito violado. Vamos fazer o seguinte, aqui, que ela está aqui na minha primeira telinha. Aqui que ela tem o seu direito violado pela Isabela. Tá? A Isabela foi lá e violou o direito daqui. Automaticamente, o
E a gente vai ver todas essas minúcias na aula de hoje. O Estado abre esse lençol para a Kiko e diz assim, essa manta para a Kiko e diz assim, a Kiko, se você vier ao judiciário, eu vou acolher, eu vou fechar a sua pretensão, vou lhe acolher, tá? E aí nós vamos julgar e verificar o que é necessário para o seu caso. Só que a Kiko, ela tem um prazo para isso. Ela não pode ficar para sempre esperando o Estado ficar para sempre com essa manta aberta. Ela tem um prazo para poder ir lá no Estado e o Estado poder acolher ela, tá? Digamos que a Kiko tenha sido vítima de um ato ilícito praticado pela Isabela, tá? E tenha sido violado o direito da Kiko. O Código Civil, ele traz que o prazo para a Kiko poder reclamar, digamos assim, ao Estado, poder ser acolhida por essa manta do Estado, é de 3 anos. Então, o Estado, do ato da violação, o Estado vai lá, abre essa manta para a Kiko e diz, olha, Kiko, eu vou ficar aqui por 3 anos com essa manta aberta. Quando você chegar no Poder Judiciário, eu vou lhe acolher. A Kiko passou esses 3 anos. O Judiciário vai fazer o seguinte, olha, Kiko, eu não vou dizer que você não teve o seu direito violado, mas eu vou fechar a manta. Eu não vou mais abrir para poder acolher a sua pretensão. Então, a prescrição, anotem isso, a prescrição nada mais é do que a perda, não do direito em si, mas a perda do direito ao acolhimento da pretensão daquele direito. Quando o direito é violado, nasce para a pessoa portadora desse direito violado uma pretensão. E nada vai se traduzir a prescrição do que a perda do acolhimento dessa pretensão. A Kiko pode ir lá e processar, depois de 20 anos a Kiko pode processar a Isabela, a Kiko poder até pode, porque o direito de ação, ele é um direito constitucional. Mas se a Kiko vai ter o acolhimento da pretensão dela pelo Estado, isso já é completamente diferente. Então, na verdade, a prescrição é justamente a perda do direito ao acolhimento da pretensão de quem teve o seu direito violado. Muito diferente da decadência, em que eu tenho ali um direito potestativo e eu perco a qualidade desse direito potestativo. Tá? Então, num nós estamos trabalhando o direito, a decadência, e no outro, a prescrição, nós estamos trabalhando a perda do acolhimento pelo Estado dessa pretensão. Tá? Então, vejam que quando a gente vai estudar prescrição e decadência, em alguns momentos pode ser confuso, mas com essa explicação inicial, creio eu que a maioria das dúvidas vão ser sanadas ao longo do nosso discurso aqui da disciplina. Tá? Abram o Código Civil de vocês no artigo 189, por favor. Só colocar aqui rapidinho, interromper o áudio. Abram aí no 189, quando vocês abrirem no 189, vocês me avisem, por favor, tá? Achaste aqui, tranquilo, 189 do Código Civil? Perfeito. Achamos, professor. Então, vamos lá, tá? Nós estamos aqui, gente, no título 4 do Código Civil, que ele fala da prescrição e da decadência.
O capítulo 1 ele vai falar sobre a prescrição, e aí nós temos as disposições gerais, que interrompem a prescrição, suspendem, enfim, os prazos da prescrição. Esse 205 e esse 206, eles vão acompanhar vocês não estão entendendo, para o resto da vida de vocês. Para o resto da vida de vocês. Esse é o artigo 205 e 206. Tá? E nós temos aqui depois o capítulo 2º, que é da decadência, e o título 5 da prova. Tá? Deixa eu verificar que eu recebi uma notificação aqui, que o meu tablet está descarregando. Deixa eu colocar aqui um momentinho. Ai, gente, essas adaptações que a gente faz em cima da hora, né? Misericórdia, é uma bênção. Prontinho, voltamos, estamos online novamente. Tá, vamos lá, gente. O 189. Aquilo que eu havia falado para vocês. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Então, nasce para o titular, a partir de violar o direito, essa pretensão de ir lá reclamar dessa violação com o judiciário. Tá? A qual se extingue pela prescrição nos prazos que alude o 205 e 206. Tá? Então, na verdade, nós temos aqui um pequeno equívoco técnico do legislador. Vocês sabem que eu critico um pouco a redação do Código Civil de 2002, que o que eu vou extinguir não é a pretensão, porque a pretensão está vinculada ao direito de ação, inclusive é um direito constitucional. O que eu vou extinguir pela prescrição é o acolhimento dessa pretensão. Tá? Como eu falei para vocês, vamos aqui utilizar, hoje a Kiko e a Isabela foram as premiadas para a gente utilizar elas como exemplos. Digamos que a Kiko tenha o seu direito violado, tá? E nasceu para a Kiko essa pretensão de reclamar do fato da Isabela ter violado esse direito no judiciário. Aí o judiciário vai lá e abre o lençol. Nasce para a Kiko o direito de reclamar. Aí o judiciário vai lá, o poder, o Estado, né, o poder estatal, abre aquela manta de acolhimento. Será, Kiko? Se você quiser vir reclamar da Isabela, você pode vir até mim e você vai ter ainda esse lençol aberto esperando para lhe acolher a sua pretensão. Tá? Só que, como eu falei para vocês, o Estado ele não fica aberto, tá? Com esse lençol aberto ad eterno. Tá? A gente vai ver pouquíssimas situações pontuais em que o Estado fica para sempre, desde violado o direito, o Estado fica para sempre com esse manto aberto, que são que a gente chama de direitos de fatos imprescritíveis, né? Não se submetem à prescrição. Por hora, vamos ficar por aqui, a gente vai aumentando um pouquinho o nível de dificuldade aos poucos. Então, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. E aí eu já falei para vocês que o que eu vou extinguir pela prescrição não é o direito à pretensão, que ele está vinculado ao direito de ação, que inclusive é constitucional. O que eu vou extinguir pela prescrição é o acolhimento dessa pretensão. O Estado vai ficar com o lençol, ele vai ficar segurando a manta, mas ele só vai fechar. Ele vai dizer aqui, você até tinha, você ainda tem caso seja violada, tá? Novamente. Mas agora eu não vou poder lhe acolher. Então, o que acontece? A prescrição ela faz esse manto fechar. A Kiko não vai mais poder se socorrer
depois de passar desse tempo, e ter acolhido a sua pretensão. Ela vai poder, depois de 50 anos, processar a Isabela? Pode, porque a pretensão, o direito de ação, ele é constitucional, tá? Eu não tenho ali, a própria Constituição fala que ninguém poderá se excusar, tá? O Poder Judiciário não poderá se excusar de lesão ou ameaça ao direito, né? O Estado, ele não pode se negar à apreciação anotem até aí o artigo, deixa eu abrir a Constituição aqui para vocês, e esse direito de pretensão, ele inclusive está no artigo, só verificar aqui para vocês, no artigo 5º, inciso 35, anotem aí, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Tá? Então, veja, Código Civil não deixa de ser uma lei, certo? Certo. Mas a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça ao direito. O Poder Judiciário, ele tem que apreciar a lesão ou ameaça ao direito. Se ele vai dar acolhimento ou não, isso é outra situação. Se ele vai fechar a manta em torno da Akiko, isso é outra ação. Mas a Akiko pode, com a lesão ao direito, ir reclamar no judiciário. Isso é um fato. Por isso que a redação do artigo 189 ela está equivocada no seguinte sentido. Eu não vou extinguir a pretensão. A pretensão a Akiko pode ir. O que eu vou extinguir através do Instituto da Prescrição é o acolhimento pelo Estado dessa pretensão da Akiko. Tá bom? Então, faça uma anotaçãozinha no 189 e faça uma remissão importante tanto ao 205 e ao 206, porque a gente vai já ver as questões dos prazos, e aí já está colocado no próprio teor do artigo, quanto ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala sobre esse direito de ação, esse direito de pretensão ao Poder Judiciário, que é muito importante. Tá bom? Vamos lá. No 190, a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Então, veja, são direitos que caminham. Exceção, quando vocês olharem essa palavra no código ou em qualquer outro local, salvo se não esteja em um contexto específico, e aí você tem que analisar, mas quando eu trabalho exceção, eu estou trabalhando defesa, tá? Que a gente fala teoria das exceções, teoria da defesa, tá? Então, se a Akiko tem um determinado período de tempo para se socorrer no judiciário, senão o judiciário fecha esse lençol, a Isabela, por via de consequência, vocês vão de convir comigo, ela tem esse direito à defesa, certo? De dizer para a Akiko, não fui eu que fiz, ou se eu fiz, eu estava sobre algum excludente de ilicitude, algo do tipo. A Isabela não vai precisar estar para sempre protegida. Por quê? Da mesma forma que prescreve o acolhimento da Akiko, prescreve também a necessidade de defesa da Isabela. Porque a Akiko não vai mais processá-la. Isso é entre aspas, tá? A Akiko não vai ter a sua pretensão acolhida. Então, a Isabela também tem a sua defesa prescrita. Perde também o poder de acolhimento da defesa da Isabela. Porque se não vai ter acolhimento à pretensão da Akiko, não se faz necessário acolhimento à defesa da Isabela. Vocês conseguem entender? Se a Isabela não tem mais do que se defender, ou de quem se defender, não também mais é necessário o acolhimento dessa defesa dela. É uma questão lógica, é uma questão quase que óbvia, mas o legislador fez essa necessidade para dizer o seguinte, gente, o Instituto da Prescrição e Decadência, eles vêm muito para trazer segurança. Eu preciso de segurança nas minhas relações. Se eu fizer uma coisa e ficar correndo risco de para sempre eu poder ser responsabilizado, a sociedade ela não evolui. Porque as pessoas vão estar todo sempre
com receio de praticar determinados atos, porque elas vão dizer, bom, eu não vou fazer aqui alguma coisa com a Kiko, eu não vou fazer um negócio jurídico, eu não vou fazer alguma coisa, porque eu sei que para sempre esse negócio jurídico pode ser impugnado. Vamos aí citar um exemplo aqui. Eu vou fazer um contrato contigo e para sempre esse contrato vai poder ser impugnado? Não, eu preciso trazer uma segurança para as partes. Eu preciso trazer uma segurança, eu falo isso em um dos artigos que eu estou publicando agora, que é uma segurança, e aí utilizando as lições do professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor Daniel Mitidiero, o professor Arenha, ele fala assim, é uma segurança não somente do processo, mas uma segurança pelo processo e uma segurança para o processo. Tá? Eu tenho que ter segurança nas relações sociais. Se eu não tiver segurança, eu vou causar uma instabilidade que vai ao ponto de me impedir de praticar alguns atos, né? E aí sejam atos tanto ilícitos, que a gente não quer, mesmo que eles sejam praticados, mas também entra nesse meio os atos lícitos, os negócios processuais, os negócios jurídicos. Ninguém vai poder mais vender uma casa para você? Ou você não vai poder comprar uma pasta de dente no supermercado? Então, a nossa relação em sociedade, ela precisa de segurança. E aí essa segurança também, um dos institutos que garantem essa segurança jurídica são os institutos da prescrição e da decadência, para dizer, olha, viva a sua vida, vá fazendo o que você tem que fazer, desde que você não viole o direito de outro. Mas, vejam que prescrição e decadência, a gente está falando só de violação de direito? Não somente. Isso também é uma outra crítica que eu faço à redação do código. Tá? Porque quando a gente fala violado o direito, a gente presume que há essa existência dessa violação. Mas muitas vezes a gente chega no judiciário com uma ameaça de violação, lesão ou ameaça à lesão de algum direito. Então, até mesmo para as ameaças a lesões, a gente também tem que ter essa segurança jurídica pelo Instituto da Prescrição e da Decadência, tá? Vamos ao 191, então. A renúncia, e aí vejam só, essa renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessados incompatíveis com a prescrição. Nessa parte, gente, nesse capítulo, eu não sei o que aconteceu com o legislador, sinceramente. Eu tenho muito respeito ao legislador civilista, mas ele mistura a prescrição com decadência, com pretensão, com perda de direito, com renúncia tácita. Ele faz um negócio que a gente não entende. Então, veja só. A gente tem que trabalhar aqui a lei. Eu vou explicar para vocês. Eu vou reinterpretar, basicamente. Nós vamos juntos aqui reinterpretando. Como eu falei para vocês, todos nós somos juristas, então todos nós estamos habilitados a fazer isso, principalmente porque nós estamos em sede de academia. Mas é muito interessante uma leitura desse tema. Você não vai conseguir compreender até que horas temos aula. Olha, o que está programado é o seguinte, nós temos 1h40, né, de aula. Então, nós entramos que horas? Entramos era... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês têm como verificar para mim? Acho que foi 10h50, professor. 10h50, dá 11h50, meio-dia e 30. Mas creio que a gente não vai estender até meio-dia e 30 porque as pessoas querem almoçar, lógico, né? Porque senão a gente vai ter gente desmaiando aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu vou dar prescrição, decadência e prova, dessa forma como a gente está ministrando, tá? Dizendo sempre para vocês, como eu sempre bati na tecla, desde o primeiro semestre, desde o primeiro dia de aula. Não se limitem apenas à leitura da lei. A lei não é a única fonte de direito. Então, vamos procurar o livro. Tem um livro aqui que eu indiquei para vocês também. Vocês se lembram que a gente tinha trabalhado o professor Anderson lá no primeiro semestre? Então, tem esse aqui, olha, Manual de Direito Civil do professor Anderson. Não sei se vai estar focando, meninas, tudo bom.
tá? É muito blogueiro esse professor, mas enfim, Professor, não eu é tenho um da Maria Helena Diniz. perfeito, Bem gente. comentado, tudo Todos comentado. esses. Maria Helena Diniz tem aqui na minha prateleira, deixa eu ver onde é que tá a Maria Helena. Ela tá bem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma coleção da Maria Helena bem aqui embaixo. Essa coleção aqui todinha é Maria Helena. Ah, tá. Tenho do primeiro ao oitavo. Professor, Então, diga. o senhor vai continuar conosco, né, nos próximos semestres? Não sei. Isso tava, os meninos também do primeiro semestre, do primeiro que vão pro segundo, né? Estavam me perguntando também. Mande o primeiro e dormir, viu? O senhor é nosso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não, porque esses livros, assim, a gente já podia ir providenciando, caso o senhor vá continuar, que o senhor sempre trabalha com eles, né? Sim, mas ele é bibliografia básica, inclusive, do curso de vocês, tá? Se vocês forem puxar a ementa do curso de vocês, a bibliografia básica, ela é essa. É Carlos Roberto Gonçalves, é Pablo Stouze, é Marilena Diniz, que são autores mais contemporâneos, são autores não muito vanguardistas, então a instituição ela preza por manter, pelo menos, aquele plexo mínimo, robusto, mas mínimo, de autores. Já o professor Anderson Scribe, o professor Fabio Coelho, são autores já um pouco mais novos, tá? Um pouco mais assim, modernos, digamos assim. E por isso que eu gosto sempre de trabalhar com vocês, é misturar o robusto e o contemporâneo, o sedimentado, de uma doutrina muito bem sedimentada, de pessoas que estão aí há muitos anos estudando direito civil, mas também de aí compondo esses nossos estudos com autores já mais novos, autores que têm uma interpretação um pouco mais expansiva, um pouco mais expandida do direito, e até mesmo com questões mais vanguardistas. Tá? Então, oi, diga. Anderson o quê? Anderson Scribe. Aqui, ó, peraí. Deu para ver? Quem quiser fazer um print. Qual é o volume desse livro, professor? Ele é único. Terceira edição, né? Ele é único, tá? Ele é todo o curso de Direito. Nossa. Aqui. Curso de Direito Civil, tá? Mano, que tudo. Ele é imenso. Professor? Diga. Então, assim, deixa eu só terminar aqui essa orientação aqui. Então, vejam que eu tenho toda a coleção da Maria Helena, então, para uma introdução inicial, a introdução inicial chega até a ser redundante, mas a gente tem vários níveis, né, de compreensão do direito. Então, para aquele nível bem inicial, eu recomendo vocês começarem com esses aqui, com esses manuais, tá? Tem um manual, inclusive, deixa eu só verificar aqui, que é o do professor Pablo Stouze. Peraí. Voltamos. Tem um manual, eu não sei se eu cheguei a compreender, que eu comentei com vocês sobre esse aqui, do professor Pablo Stouze e do professor Rodolfo Pamplona. Ele também é na mesma sistemática, tá, gente? É o curso inteiro de Direito Civil nesse livro aqui. Então, vai do Direito Civil 1 até sucessões. Vejam que para essa compreensão inicial, já vou dar a palavra para vocês. Para essa compreensão inicial, tá? Vocês podem se limitar a ter os manuais ao lado de vocês. Uma dúvida rápida, uma consulta rápida, uma introdução no tema para vocês saberem o que é aquele tema, é muito importante. Agora, claro que, vejam, quem tem mais conteúdo? Um professor que tem uma coleção com 8, 9 livros, ou tudo isso reduzido em um só? Lógico que é aquele que tem uma coleção com 8, 9 livros, tá? Então, não deixem de ler as doutrinas recomendadas como bibliografia básica. Mariana Diniz, Pablo Stouze, Silvio Venosa, Carlos Roberto Gonçalves, porque esses autores eles têm coleções de direito civil. Tá? Agora, professor, eu tenho uma dificuldade
de entender o professor Silvio, de entender a professora Maria Helena, de entender o professor Carlos Roberto. Qual é a minha dica, tá? Ou você tenta verificar os livros na internet, tá? Assim, um artigo inicial sobre isso, ou até mesmo o próprio livro que fala sobre isso. Alguns deles têm até videoaulas, então isso é bem interessante. E aí, depois que você tem aquele panorama todo, você aprofunda com Maria Helena, com Carlos Roberto, com Silvio, com toda essa galera, ou você já vai direto para ela, para Maria Helena, e tenta entender. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode, a gente tem essa certeza já que a gente não deve se basear somente na lei, tá? Porque como eu falei para vocês, quando a gente vai para a lei, a gente percebe as incongruências técnicas que há lá dentro. Por exemplo, se você responder com base na lei, você vai me dizer que prescrição é a perda da pretensão, tão somente. Mas aí eu vou te dizer, olha, tem o artigo 5º, inciso 35, que é a norma superior ao Código Civil, e diz que a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão, ameaça e direito. Então, vocês têm que ter, e isso já é uma interpretação doutrinária, que aí só mesmo a doutrina, a jurisprudência que vai poder trazer esse aporte técnico, esse repertório técnico maior para vocês, tá? Então, não deixem, se esforcem, vejam os livros na internet. Às vezes a gente manda um artigo ou outro para vocês, de ler a parte doutrinária. Isso é muito importante. Gente, aluno de direito que não lê doutrina, aluno de direito que se fixa só na lei, eu já falei isso para vocês no primeiro semestre, vou repetir agora, ele está fadado ao fracasso. Porque ele vai ler a letra fria da lei, ele não vai encontrar resposta. Muitas situações sociais que se submetem à lei, elas não têm respostas. Tá? Até hoje, por exemplo, ainda está lá no Código Civil que união estável, que casamento é entre homem e mulher. Se você for com uma união afetiva lá, você não vai encontrar resposta se você se atrelar só na letra da lei. Então, por isso que é importante a compreensão da doutrina e a compreensão da jurisprudência. Tá? Eu tinha alguns alunos que queriam falar. Antes de eu continuar com o artigo 191 do Código. Acho que era a Isabela que eu te cortei. Isabela? Professor, eu não sei. Eu estava falando, né, que eu estava cobrando já a sua presença no nossa você está me falando dos livros, né? Tá. Isso. Os livros, porque é assim que acontece. Deixa eu ver o que eu quero lhe falar. Primeiro que nós queríamos, comprar muito na verdade, em cima é caro também, né? Olha, professor, na verdade, se for, eu já imprimi muitas apostilas, imprimi muitas coisas e mando encadernar, porque eu sou louca por livro, por apostila, por essas coisas. Às vezes é mais em conta sim comprar, porque se é um livro que a gente vai levar para o curso todo, vale mais a pena comprar. Porque depois nós, como advogados, precisamos dessa, olha essa estante linda atrás do senhor. Claro que a gente precisa de algo assim, né? Mas para finalizar a minha fala, eu quero deixar um recado para o senhor, tá? Diga. Se de repente o senhor tiver que optar em escolher entre as duas turmas, se o senhor escolher ficar com a primeira turminha lá novata, eu vou jogar uma bomba na sua primeira aula lá. O senhor vai ter um susto muito grande, estou só avisando. Pronto, finalizei minha fala. Nem ouse escolher. Tá, gente, que isso, vocês são minha turma do coração, vocês me acolheram, né? Nós fomos a primeira turma da Examais Jabatetuba, então a gente tem ali um vínculo, né? Muito mais forte do que as seguintes. E lhe assim. digo mais, o senhor teve uma festa de aniversário que meu Carlito não teve. Verdade, então essa festa ela tem que ser levada em consideração também, brincadeira. Mas veja, eu só queria deixar uma observação para vocês, tá? Que, como a gente sabe, a nossa legislação, ela se atualiza de uma forma exponencialmente rápida, tá? Então, vejam, qual é a vantagem e a desvantagem? Qual é a vantagem de você ter esses manuais de direito civil? Porque você tem ali rápido um conteúdo muito acessível de todas as disciplinas do direito civil, tá? Qual é a desvantagem? É que você, tendo uma alteração legislativa, você tem que trocar todo o livro, porque ele está vinculado a um todo.
não é uma coleção. Por exemplo, que você tem ali 8 volumes e a alteração se deu só na parte que corresponde ao segundo volume. Você vai lá e troca só o segundo volume. Então, assim, temos as vantagens, temos as desvantagens e eu já passo para vocês tudo isso que eu já passei dentro da Faculdade de Direito, né? Então, é muito vantajoso você ter um manual, porque você tem um acesso rápido ali, e um acesso introdutório à disciplina, tá? Mas tem sua desvantagem. E outra coisa, o manual ele tem um acesso também um pouco mais superficial, tá? Que é por uma questão lógica. Numa coleção você tem ali 10.000 páginas, digamos assim, dividida em 8, 6 volumes, digamos assim. Em um manual, você tem ali 1.200 páginas, mas é do curso inteiro de direito. Então, a gente tem ali que fazer também essas análises, tá bom? E a gente tem que ter noção de que o conteúdo ele vai ser um pouco mais reduzido. Mas, como eu estava falando para vocês, não deixem de... Alguém mais queria falar? Já para a gente voltar aqui para a disciplina? Que aí depois o que eu queria fazer com vocês, como a gente combinou na nossa aula anterior, eu queria falar sobre prescrição, decadência e prova, tá? E a gente passar para a nossa prova mesmo. Essa prova aqui não é a prova da prova, tá? É a prova dos atos, mas a gente vai falar também sobre a nossa prova como avaliação. E já para poder liberar vocês, antes de meio-dia, eu quero liberá-los antes. Não, antes de meio-dia não vai dar, tá? Mas assim, 12:10, por aí assim, para a gente poder almoçar, descansar. Eu quero ver já as notas dos meus alunos, postando lá no Facebook, no status, no Instagram, dizendo que tirou 10 na prova do professor Saulo. Quero que me marque, porque eu quero repostar. Mas se não tiver mais nenhum aluno, a gente vai continuar então, tá? Percebam que o 191 ele começa a misturar um monte de coisa. Ele fala, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Pronto. Anota isso daí no caderno de vocês. Que eu posso dizer o seguinte, mas aí vejam só. Muitos autores dizem que o código quis dizer a renúncia da pretensão pode ser expressa ou tácita. Porque a prescrição ela já tem um prazo certo. Ela vai dizer, olha, chegou tal dia, você pode, o Estado não vai mais acolher. Mas quem em sã consciência vai adotar a interpretação do seguinte. Vamos voltar aqui o caso da Isabela com a Kiko. A Kiko tem 3 anos para reclamar da violação que a Isabela causou, tá? Vocês acham realmente que a Isabela vai chegar com a Kiko e vai dizer, olha, Kiko, eu vou renunciar esses 3 anos e você, se você quiser, você pode me processar ad eterno. Óbvio que isso não vai ocorrer. Se isso ocorrer, são hipóteses raríssimas. Então, esse artigo ele abre 2 interpretações. Ou a gente lê ele assim como ele está, ou a gente lê como se fosse a renúncia da pretensão. E aí ela pode ser expressa ou tácita. A Kiko chega para Isabela e diz assim, Isabela, eu não vou esperar 3 anos para chegar ao Estado. Eu não vou mais. Eu não vou. Estado, pode fechar o seu manto, porque eu não vou processar a Isabela. Eu não vou procurar essa resposta a essa violação do meu direito. E isso é renúncia de pretensão. Mas aí a gente entra também na hipótese de que o direito de ação ele é um direito constitucional. Então, eu não estou renunciando à pretensão. Eu estou renunciando o direito de ter a minha responsabilização dentro do Poder Judiciário. Dizer assim, olha, eu tive um direito violado, eu quero uma indenização proporcional a esse meu agravo. Tá? E aí o que a gente vai renunciar, na verdade, não é prescrição, não é pretensão. É esse direito de ter a resposta proporcional ao dano que a Kiko sofreu. Tá? Então, por isso que é interessante como o artigo ele abre um leque de interpretações interessantes para a gente, que é muito importante a gente ter, interessante essas interpretações do código, é que se faz necessário um suporte doutrinário, para a gente saber o porquê de cada interpretação e escolher e defender a interpretação que melhor nos convier.
tá? Mas, já deixando esclarecido para vocês, que renúncia ela pode ser expressa ou tácita, tá? A renúncia expressa é quando eu vou lá e firmo essa renúncia e digo: eu renuncio ao meu direito de pretensão, ou eu renuncio à minha prescrição, ou eu renuncio ao direito de resposta proporcional ao agravo que eu sofri. Essas três interpretações. Então, você está fazendo de forma expressa. Quando você faz de forma tácita, o que é isso? A forma tácita é aquela renúncia que se presume, tá? De fatos do interessado incompatíveis com essa prescrição. Tá? Então, se eu estou praticando fatos, a Isabela lesou o meu direito em um contrato, por exemplo, mas eu continuei executando aquele contrato de uma forma tranquila, eu renunciei de reclamar lá atrás, de forma tácita. Eu não escrevi para ninguém dizendo que eu vou renunciar, mas também eu pratiquei atos depois de violado o direito que são incompatíveis. É incompatível, por exemplo, eu continuar com esse contrato, digamos que tenha sido um contrato firmado entre eu e a Isabela. É incompatível continuar com a execução desse contrato se eu tive lá atrás um direito violado. Tá bom? Perfeito. Essa ideia do que é expresso, do que é tácito. E aí, como o artigo 191 ele abre essa compreensão para vocês de interpretações divergentes, já coloquei para vocês quais são as interpretações e indico para vocês a busca da fundamentação um pouco mais robusta e vocês se identificarem com cada interpretação, vendo ali todas as fundamentações de acordo com a doutrina. Tá bom? Vamos lá no 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes. Isso é muito importante. Os prazos de prescrição, eles são estabelecidos em lei. E quando a lei é omissa, a lei específica ela é omissa, a própria lei de forma genérica já traz o prazo. Mas ele não pode ser extinto pelas partes. Por isso que, veja bem, o que aqui a doutrina se afirma. Se lembra que no 191 eu falei que tinha interpretações distintas? Que uma era renúncia da prescrição, que era esse prazo para perda do acolhimento, a outra era renúncia da pretensão e a outra era renúncia do direito de resposta ao agravo. Vejam que o 193 ele fala que a prescrição, os prazos de prescrição não podem ser alterados de acordo com as partes, de acordo das partes. Se eu estou dizendo para vocês, em uma interpretação do 191, que eu posso renunciar meu prazo, a minha prescrição é o prazo para a perda do acolhimento da pretensão. Eu estou alterando esse prazo, por exemplo, de uma responsabilidade civil, de 3 para 0. De 3 para inexistente. Eu estou fazendo essa alteração. Mas aí, essa interpretação vai encontrar impedimento em uma das interpretações, e aí vejam que é muito interessante que o mesmo artigo ele vai ter diversas interpretações, ele vai ter óbice em uma das interpretações do 192, que diz o seguinte: os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Então, não posso chegar e dizer, olha, eu vou alterar o meu prazo, através de uma renúncia, de 3 para 0. Então, eu não posso fazer isso por óbice do artigo 192. Logo, a interpretação de que a renúncia seria da prescrição, ela encontra um impedimento dentro do artigo 192. Então, por isso que é interessante a gente fazer essa comunicação entre os artigos, porque eles não podem ser interpretados de forma isolada. Existe uma técnica de interpretação dentro do direito que é a interpretação sistemática. A gente compreende o sistema como um todo e depois vai fazendo a interpretação. Tá bom? E isso é muito importante vocês estarem atentos a isso. Principalmente nessa parte de prescrição e decadência, que é a parte que mais tem discussão na doutrina, é a parte que mais tem jurisprudência falando sobre reconhecimento de prescrição dentro do Código de Defesa do Consumidor, em contrato. Gente, essa é uma das partes mais intempéries do Código Civil, uma parte muito mais difícil
para o jurista trabalhar, porque você vai ter que ler a lei, você vai ter que ler a doutrina e você ainda vai ter que ler a jurisprudência, porque em determinado caso, a jurisprudência vai afastar a doutrina de um e vai aplicar a doutrina de outro. Então, você tem que ler a lei, a doutrina e a jurisprudência, principalmente se tratando de prescrição e decadência, tá? Outra coisa, gente, muito importante isso. Risquem aí, peguem um post-it desse, botem assim, pinguem, sei lá, corretivo, brilho, qualquer coisa, laser, qualquer coisa, tá? Isso é muito importante para a vida inteira de vocês. Isso cai em prova. É muito legal. E isso, os alunos, eles acabam errando, porque isso é passado de uma forma muito rápida e às vezes o professor não chama a atenção do aluno. Gente, é o artigo 195. Botem no caderno de vocês, se vocês não estão com código físico, botem no caderno de vocês. Muita atenção no artigo 195. Porque o 195, ele vem dizer o seguinte, ele já vai fazer uma afirmação. Os relativamente capazes e as pessoas jurídicas têm ação... Peraí, é esse aqui? Os relativamente capazes e as pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Vocês vão pegar esse artigo 195 e vocês vão somar ele, vocês vão botar 195 e 197, inciso 1º, perdão, 197, inciso 3º e 198, inciso 1º. Tá? Vamos lá. 195, 197, inciso 3º e 198, inciso 1º. Anotaram aí? Gente, o que quer dizer isso? Enquanto você for incapaz, não corre prescrição. Enquanto você for incapaz, esse prazo da incapacidade ele não é contado. O Estado, quando ele vai contar, digamos, os seus 3 anos, ele vai dizer o seguinte, bom, tá aqui, eu vou ficar durante 3 anos com o meu manto aberto para acolher a sua pretensão, tá? Mas se você for incapaz, o tempo da incapacidade ele não é contado nesse tempo que o Estado vai ficar aberto. Ou seja, digamos que ocorreu essa violação quando você era incapaz, tá? Quando você tinha 8 anos, tá? Se eu for utilizar a regra dos 3 anos, que a gente vai ver mais lá para baixo, no 206, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11. Quer dizer que com 11 anos vai terminar a pretensão, o acolhimento da pretensão? Não. Quando você tiver 11 anos de idade, você também continua sendo incapaz. Então, não corre a prescrição entre tutelados ou curatelados, seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Então, se essa lesão foi praticada pelo seu tutor ou curador, não vai contar esse prazo de prescrição enquanto você estiver submetido à tutela ou curatela, tá? Não vai contar a prescrição contra os incapazes, lá do artigo 3º, tá? Quais são os incapazes do artigo 3º, gente? Vamos lá que a gente já viu isso, bora lá. Os menores de 16 anos. Perfeito. Então, gente, menor de 16 não corre a prescrição. Ah, mas o menor de 16, professor, ele foi violado na responsabilidade civil, ele tem direito à responsabilidade civil. Tudo bem. A gente não está trabalhando aqui a questão se ele tem ou não tem direito. A gente está dizendo o seguinte, que ele vai esperar a sua maioridade, tá? Ou no caso, se com maior de 16 ele for assistido ou representado, qual é? Assistido ou representado? Com maior de 16.
porque a gente sempre vai conectando as O informações. maior de 16, Maior de 16 e Ele é menor de assistido. 18. Perfeito, ele é assistido. Então, quando ele for assistido, e o menor de 16 representado, maior de 16 e menor de 18 assistido. Então, não vai correr essa prescrição. Esse prazo que a gente vai ler lá embaixo, que é o prazo que o Estado fica aberto, enquanto a pessoa estiver em determinadas hipóteses, e aqui eu chamo muito a atenção para a questão dos incapazes, o Estado não vai contabilizar esse prazo enquanto a pessoa estiver incapaz. Ela só vai contabilizar esse prazo a partir do momento que a pessoa adquirir a capacidade. Seja ela uma capacidade relativa ou seja ela uma capacidade plena. Tá? Mas enquanto a pessoa for incapaz, o Estado vai ficar lá com o manto aberto, mas não vai ser contabilizado o prazo da prescrição. Tá? E o 195 ele vem dizendo o seguinte: os relativamente incapazes, pessoas jurídicas, têm a ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Tá? Então, veja, eu tenho 16 anos, tá? Eu sou relativamente incapaz. Então, eu tenho que ser assistido por alguém. E o prazo para eu reclamar sobre um direito violado aí, qualquer, era de 1 ano. Então, eu tinha dos 16 aos 17, certo? Só que o meu assistente, o meu tutor, ele não reclamou até os 17. Ele não reclamou durante esse 1 ano que ele tinha para reclamar. Então, ele deu causa à perda de um acolhimento. Porque aí a gente vê que a prescrição ela só não corre com relação aos absolutamente incapazes, tá? Que são lá do artigo 3º, os menores de 16. Então, se o meu tutor, ainda na minha incapacidade relativa, ele deu causa à perda do direito, vai caber a mim, depois que eu atingir a maioridade, pedir, como o próprio 195 fala, eu tenho direito a essa ação contra o meu assistente ou meu representante legal. Porque ele, quando era para ele reclamar, por mim, ele não fez. Tá? Então, muito cuidado com 195, 197, inciso 3º e 198, inciso 1º. Tá? Outra coisa. O 196, ele vai trabalhar o seguinte: a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Tá? O que quer dizer isso? Nós temos algumas situações jurídicas que a pessoa ela não vai ser responsabilizada. Quem vai ser responsabilizado vai ser os sucessores dela. Vamos aqui num caso. Agora vai vir Eliette. Cadê Eliette? Tá aí Eliette. Eliette e Mazoel. Vou utilizar agora os dois como exemplo. Tô, professor, tô aqui, sim. Tá. A Eliette vai lá e tem um direito dela violado pelo Mazoel. Tá? E a prescrição, então, começou a correr. Né? Eliette tem ali o acolhimento dela, da pretensão, tá. Só que, veja bem, ela pode, aí, digamos que durante esses 3 anos, a Eliette, com 2 anos, ela vem a processar o Mazoel. Só que o Mazoel faleceu, tá? E só quem está ali é o espólio do Mazoel. São os sucessores do Mazoel. O 196 ele vem dizer o seguinte: a prescrição iniciada contra o Mazoel continua a correr contra os sucessores do Mazoel, contra esse espólio do Mazoel, contra esse conjunto de bens que o Mazoel deixou. Então, no caso, por exemplo, de uma condenação, quem vai responder não vai ser os sucessores de forma pessoal, os filhos do Mazoel. Vai ser aquele conjunto de patrimônios que o Mazoel deixou, tá? Que vão ser responsabilizados em uma futura indenização. Só que veja bem, o Mazoel faleceu e passou todo o tempo, passou 3 anos, inclusive depois do falecimento, e a Eliette não ingressou com qualquer ação, com qualquer pretensão perante o Poder Judiciário. A Eliette depois vai poder processar
os sucessores do Masuel, 3 anos depois da morte do Masuel. Então, vamos lá. Qual é o exemplo? No dia X, no dia 5 de dezembro de 2017, ocorreu a violação do direito. Com conhecimento, começa a contar o prazo, tá? Então, nós temos 5 de dezembro, em tese, nós temos 5 de dezembro de 2018, 5 de dezembro de 2019, 5 de dezembro de 2020. Até 5 de dezembro de 2020, a Eliette pode buscar a pretensão dela. Até 5 de dezembro de 2020, o Estado vai estar com aquele manto estendido. 6 de dezembro de 2020, o Estado vai lá e fecha aquele manto. Ele vai dizer, Eliette, você até tem o direito, mas eu não vou poder mais acolher a sua pretensão, tá? Digamos que passou 5 de dezembro de 2018, 5 de dezembro de 2019. Já tem 2 anos. O Masuel falece. A prescrição continua a contagem normal. Ela não volta a recontar. 5 de dezembro de 2019 mais 1, 2020, 2021. Porque agora são com os herdeiros. Não. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Tá? Então, a Eliette vai ter, querendo ou não, até 5 de dezembro de 2020 para ter a sua pretensão reconhecida como acolhida pelo Poder Judiciário. Independente se é com o Masuel ou contra os sucessores do Masuel na figura do espólio. Tá? Isso é muito importante. Gente, nós vamos para a segunda seção do Código. Até aqui, nós temos alguma dúvida? Não. Todos estão bem? Não estão com hipoglicemia? Todos estão ótimos? Ainda não. Ainda não, né, Eliette? Ainda não. Ainda Quando começar a dar cara branca, aí a gente para. Brincadeira, não, gente, vamos lá, tá? Certo. Já trabalhamos, antes de eu passar para essas causas que impedem ou suspendem a prescrição e as causas que interrompem a prescrição, é muito importante quando a gente trabalha o seguinte: a diferença entre suspensão e interrupção. Vocês sabem qual é essa diferença? Entre suspensão de um prazo e a interrupção de um prazo? Não? Então vamos lá. Professor, Diga. pelo que eu estava lendo, na suspensão vai haver o prazo, ele vai se suspender. Ele estava correndo por alguma situação, esse prazo se suspende. E a interrupção, o prazo ainda nem começou a contar. Tá, vamos fazer uma adaptação aí. Quando eu tenho a suspensão de um prazo, tanto na suspensão quanto na interrupção, tá, o prazo ele já está começando, ele já começou a correr. O prazo já começou a correr. Tá? O que eu vou ter é como é que eu posso dizer? Um impedimento ao começo da contagem, que é uma coisa que a gente viu que não começa a contar o prazo com relação aos incapazes. O prazo ele não chega a iniciar a contagem dele, ele fica ali impedido de começar essa contagem. Da feita que ele começa a contar, eu posso suspender esse prazo, eu posso interromper esse prazo. Tá? Quando eu suspendo o prazo, durante o período dessa suspensão, o prazo ele não vai ser contabilizado. Tá? Quando termina o período da suspensão, ele continua, mas só pelo restante que faltou. Então, por exemplo, eu tenho ali 3 anos, tá? Já começou a correr 2 anos do meu prazo. Tá aqui, primeiro ano, segundo ano. No segundo ano do meu prazo, ele foi suspenso, tá? Quando ele voltar a correr, ele vai voltar a correr, isso na suspensão. Ele volta a correr só o restante do prazo. Tá? Então, se já correu 2 anos, ele vai voltar, depois da suspensão, por mais só o quê? 1 ano. Isso a gente está trabalhando em prazos de 3 anos, tá? Então, na suspensão, volta a correr só o restante do prazo. Tá? Quando a gente está trabalhando em suspensão.
Quando a gente está trabalhando em interrupção, fique à vontade, querida. Quando a gente está trabalhando em interrupção do prazo, tá? O prazo ele volta a contar todo. Ele volta desde o início, tá? E aí, depois da suspensão, eu volto de novo a contar desde o início, como se aquele prazo nunca tivesse existido, nunca tivesse corrido. Aí eu volto a contar novamente. Na suspensão, eu conto só o que sobrou. E na interrupção, eu vou contar o prazo todo novamente. Tá bom? Então, percebam que quando a gente trabalha na segunda... Te esclareci, Cássia? Consegui tirar a tua dúvida? Sim, professor, porque na verdade eu estava confundindo a interrupção, porque tem a impeditiva também, né? Aí Tem o eu entendia. Isso. impedimento, a suspensão e a interrupção. Aham. No impedimento, o prazo nem começa a contar ainda. Isso, foi. Me confundi. Perfeito. Isso. Quando a gente tem a suspensão ou a interrupção, o prazo ele já está contando. Só que na suspensão, ele vai contar só o restante. Então, eu vou considerar o que já passou. E aí, depois eu vou conceder só o restante do prazo. E numa interrupção, o prazo ele volta a contar do zero de novo. Então, estava no último dia do prazo. Ele foi interrompido. Quando ele voltar a contar, ele volta a contar novamente como se ele nunca tivesse sido contado. Tá bom? Pra gente esquecer, lembra quando a gente era suspenso na escola? Pois é, depois de um tempo a gente voltava pra gente não esquecer mais. Voltava, só que tu voltavas normal, tu voltava já continuando dali de onde parou e tu tinha que correr atrás pelo semestre que, assim, pelo período de aula que tu perdeu, porque o semestre ele ia acabar naquele momento, né? Não ia ser contado novamente. Tu ficaste um mês de suspensão, tu vais ter mais lá na frente um mês? Não. O semestre ele vai acabar naquela data. Então, a gente só vai continuar o que falta contar para ti. Na interrupção, volta a contar como se nunca tivesse cursado lá atrás. Vamos dar aqui um exemplo com relação à suspensão de escola. Como se você nunca tivesse cursado. Então, você vai ter direito a mais um período novamente. Esse período ele não vai ser contabilizado. Tá bom? Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês rapidinho, tá? A nossa prova, ela já está pronta. Ela já está no sistema, ela inclusive já está disponível. Então, a nossa matéria de hoje, ela não está na prova. Tá? Nossa matéria de hoje, ela não está na prova. A nossa matéria de hoje ela é uma matéria para a gente encerrar a nossa ementa, tá? Para a gente encerrar o nosso conteúdo da nossa disciplina. Mas ela não está na prova. Então, eu vou ter que levar até 12:30, mas os alunos que não puderem ficar, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, porque essa aula não está dentro do conteúdo que está sendo cobrado na prova. Tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade. Tá? Dentro do 197, a gente vai ter o seguinte. As causas, seção 2. As causas que impedem ou suspendem a prescrição. E aí a gente vai ver o seguinte, que o 197, o 198 e o 199 vai dizer, não corre a prescrição. Então, não vou computar esse período para a prescrição. Seja ele se o prazo já começou, seja ele se o prazo ainda vai começar. E aí no 197, não corre a prescrição inciso primeiro, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Então, por exemplo, estou casado e aí aqui com todo respeito, tá? Eu estou casado com a Kiko e a Kiko faz uma fraude no nosso patrimônio. Tá? Ela desvia ali R$500 mil de patrimônio. Causa, em tese, um dano material para mim. Eu tive um direito violado. Durante o nosso período, então, eu tenho aqui rapidamente, tá? Fazendo uma análise, estou dizendo para vocês que é caso de uma responsabilidade civil por dano material. Então, eu tenho 3 anos. A partir da data do dano, do conhecimento, de conduta anexa e dano, de autoria e materialidade, eu tenho ali 3 anos para o Estado vai ficar com 3 anos, 3 anos aquele manto aberto, para que eu possa ir lá e pedir o acolhimento da minha pretensão. Só que isso aconteceu
em 2020. Então, eu tenho 2020, eu tenho, em tese, 2021, 2022, 2023. Certo? Só que o meu casamento com a Kiko, ele durou 10 anos. Então, nós já estamos em 2030 e eu estou casado com a Kiko. O que o código vem dizendo? Que durante a constância da sociedade conjugal, não vai correr aquele prazo para que eu possa, de 3 anos, para que eu possa ter a minha pretensão acolhida pelo judiciário. Porque senão eu tinha que me divorciar para poder processar a Kiko, porque senão eu ia perder meu prazo, para depois, se eu quisesse, voltar com ela. Estão vendo como é ilógico isso? Então, o que o código vai dizer? Bom, se você não corre a prescrição entre os cônjuges, ou por violação entre os cônjuges, enquanto estiver na sociedade conjugal. Então, aqui, enquanto nós estivermos casados, enquanto nós estivermos em união estável, não vai começar a contar esse prazo. Tá? Então, por exemplo, agora vamos antes disso. Isso daí nós estamos com regras de que não vai começar a contar o prazo por uma violação ocorrida dentro da sociedade conjugal. Só que digamos o seguinte, a Kiko cometeu uma fraude no meu patrimônio, eu já me relacionava com a Kiko. A Kiko cometeu uma fraude no meu patrimônio em 2019. Nós casamos em 2020. O prazo de 2019 até 2020, ele estava correndo normalmente. Não sei por que casei com a Kiko em 2020, mesmo sabendo que ela tinha feito a fraude no meu patrimônio. Enquanto nós estivermos casados, essa prescrição não vai correr. Então, passou um prazo de 1 ano. Enquanto nós estivermos casados, esse prazo ele é levantado. Depois que eu me separar, aí ele volta a contar de novo. Mas ele volta a contar do zero? Não. Porque ele já começou a contar 1 ano, não é causa de interrupção. É causa de suspensão do prazo. Então, vou ter só mais 2 anos da data do término da sociedade conjugal para processar a Kiko por aquela lesão feita antes da gente casar. Tá? Então, isso é muito interessante também fazer essa análise. Tá? É muito importante aqui, olha, ascendente e os descendentes, durante o poder familiar, tá? E aí o poder familiar, ele vai até os 18 anos, pela letra fria da lei, tá? Então, a questão de processar o meu pai ou a minha mãe, ou processar o meu filho ou a minha filha, meus avós, enquanto estiver nesse poder familiar, não vai correr a prescrição, tá? Não vai começar a contar esse prazo, só vai começar a contar depois de encerrado o poder familiar, tá bom? 197, inciso terceiro, já comentamos, fecha o 198, inciso primeiro também. Também não corre a prescrição. Vamos para o inciso segundo. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados e dos municípios. Tá? Veja, você está ausente do país por uma questão de interesse nacional, se for da União. Um interesse do Estado ou interesse do município. Você não está fora do país porque você não quer. Você está privilegiando a figura aqui do Estado. Tá? Então, para que as pessoas possam prestar esse serviço ao Estado, ao país ou ao município, a gente diz que contra elas não vai correr a prescrição. Tá? E também contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Tá? Então, como é que a pessoa vai estar ali servindo o país em tempo de guerra e, ao mesmo tempo, vai estar respondendo uma ação, por exemplo? Né? Vai ter que estar se defendendo de uma ação. Então, contra a pessoa que está servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, não ocorre também a prescrição. Tá? E o 199 vem dizendo justamente aquilo que a gente estava falando. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, tá? Ou seja, tendo uma condição que suspenda essa prescrição, ela não vai correr. Não estando vencido o prazo, isso é óbvio, né? Porque, veja só, eu tenho aqui um contrato com a Kiko, dizendo a Kiko, tu tens que me entregar essa safra até o dia 15 de
agosto de 2020. Sendo que esse contrato ele foi assinado em janeiro. Se eu for reclamar desse contrato, eu vou reclamar de janeiro ou depois de violado o direito? Pelo 199, inciso 2º, como ainda não venceu o prazo de entrega, tá? Não corre a prescrição. Então, não vou contar lá de janeiro. Eu vou contar depois que venceu o prazo e aí a gente inicia a contagem da prescrição. Perfeito? E pendendo a ação de evicção. Isso daqui, faça um asterisco, porque a gente vai trabalhar isso aqui em direitos reais. E a gente vai voltar para cá, para o 199, inciso 3º. Tá? Gente, as causas que interrompem a prescrição estão no 202. Tá? Essa interrupção, ela pode se dar só de uma vez, só uma única vez. Anotem isso, é muito importante. E nessas hipóteses dos 6 incisos, tá? Primeira hipótese, em que eu interrompa a prescrição por despacho do juiz, mesmo que seja um juiz incompetente para determinadas matérias, a gente vai ver em direito processual, vocês vão ver o que é a competência material, competência territorial, competência funcional, competência hierárquica, vocês vão ver todos esses critérios de competência. Mas já fixe, desde 202, inciso 1º, que ocorre a interrupção, mas essa não é só o despacho. O juiz é que dá por interrompida a prescrição. Porque a interrupção vai voltar a contar desde lá de trás, lembram? E aí, primeira hipótese, por despacho do juiz, mesmo que competente, que ordenar a citação, se o interessado promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 2º, por protesto, nas condições do inciso antecedente. 3, por protesto cambial. 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou concurso de credores. 5º, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. E 6º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. São só nessas hipóteses que vai ocorrer, por uma vez só, tá? Não vai poder se repetir 2 vezes, 3 vezes, a contagem, para voltar a contar tudo de novo, tá? Esse prazo da prescrição. Perfeito? Parágrafo único, a prescrição interrompida. Lembrem, olha lá. Recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper, tá? Então, eu vou começar de novo a contagem dessa prescrição lá do 0 a partir da data do ato que interrompeu essa prescrição, tá? Como a gente está trabalhando aqui, interrupção de prescrição, nos moldes do artigo 202 do Código Civil, tá? A prescrição, ela pode ser interrompida, inclusive, por qualquer interessado, tá? Mas isso daí é uma interpretação que a gente vai ter que verificar com relação àquele impedimento do 192. Lembram que a gente está falando das interpretações do 191 também, tá? E vamos aqui à parte uma das partes mais importantes, que são os prazos, tá? Veja. O que eu tenho que ver primeiro? Se tem prazo específico. Então, o primeiro artigo que eu vou olhar é o 206 e não 205. O que parece pela ordem, a gente tem o 205 primeiro, nós vamos primeiro ler o 206. Porque no 206, ele vai dizer, parágrafo por parágrafo, os prazos. Então, vamos lá. 206. Prescreve em 1 ano. Então, quais são as hipóteses de prescrição em 1 ano? A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem dos alimentos. Tá? Então, por exemplo, você deixou de pagar o hotel. Tá? O hotel ele vai ter 1 ano para procurar esse pagamento da hospedagem. Tá? E a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. Tá?
E nós temos as hipóteses das alíneas A e B. Em um ano também prescreve a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários, para a percepção de emolumentos, custos e honorários. Prescreve também em um ano. Então, vocês vão perceber que o código ele vai dizendo em um ano, no parágrafo 1º, em 2 anos, no parágrafo 2º, em 3 anos, no parágrafo 3º. Olha lá do... Gente, o único prazo que tem 2 anos também. A pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Tá? Então, por exemplo, o Mazoel deixou de pagar alimentos para o filho dele em 2017. Tá? Não entraram com ação de execução, nem nada. Tá? Eu tenho 2 anos, a partir da data em que se vencer, para cobrar esses alimentos. Se eu não cobro, esses alimentos que vão passando 2 anos, eles vão ficando para trás. E aí o Estado vai fechando para cada mês o acolhimento dessa pretensão. Tá? Ele vai dizendo, olha, você até tem direito a alimento, mas essa pretensão eu vou fechar aqui o manto e vou dizer que não corre não vai ter acolhimento a essa pretensão. Mas lembrem-se que se o filho do Mazoel for incapaz, corre a prescrição contra ele? Não. Tá? E aí nós temos no parágrafo 3º, em 3 anos. Lembra que eu falei para vocês sobre uma ação de responsabilidade civil? Sempre eu coloquei para vocês a responsabilidade civil, do ato ilícito, tudinho. Olhem aí no parágrafo 3º, inciso 5º. Prescreve, então, em 3 anos, parágrafo 3º, inciso 5º. A pretensão de reparação civil. Perfeito? Então, nós temos prazos de 1, 2, 3. Vamos ao parágrafo 4º. Em 4 anos, pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação de contas. E parágrafo 5, 5 anos. Pretensão de cobrança de dívidas líquidas, pretensão de profissionais liberados em geral e pretensão do vencedor para haver do vencido no que se despendeu em juízo. Professor, aconteceu um fato que eu quero saber se corre a prescrição. Só que eu li os 5 parágrafos e eu não achei em nenhum dos 5 parágrafos essas hipóteses específicas de prescrição de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Somente depois disso é que você vai lá para o 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, não são hipóteses que eu achei no 206, tá? A lei referente a essa hipótese específica não fixou prazo diferente. Então, se eu não consigo achar esse prazo em nenhum lugar, se ele não está fixado em nenhum lugar, aí eu vou utilizar a regra do 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não fixe prazo menor. Se ela fixar prazo maior, 20 anos, 30 anos de prescrição, ou até mesmo imprescritíveis, eu vou ter que adotar o prazo que está determinado. Agora, se eu não achar essa fixação em lugar nenhum, a prescrição vai ocorrer em 10 anos. Perfeito? Pela interpretação do artigo 205. Gente, até aqui nós temos alguma dúvida? Edmilson, tá? O teu microfone está desligado. Você queria perguntar alguma coisa? Não, professor, perfeito. Tudo bem. A Kiko, tranquilo? A Kiko, Mazoel. Cadê as meninas? Luciane, Luciene, tranquilo? Nem sei mais se elas estão na sala. Luciane tá, que eu estou vendo aqui. Então vamos lá. Voltando, gente. Já falamos sobre a decadência. Professor, eu também estou Oi. aqui, é porque eu estou almoçando, tá? Tudo bem, fique à vontade, querida. Daqui a pouco a gente vai almoçar também, que já vai dar 12h30. E eu quero deixar vocês
para fazer a nossa prova, quero ver meus alunos tirando 10, quero ver também postando lá no Facebook, que tiraram 10, postando no status do WhatsApp, stories do Instagram, me marquem, que eu quero repostar esse final de semestre lindo, maravilhoso de vocês. Quem tirar 9, quem tirar 9,5, quem tirar 8,5, também pode postar, vou ficar muito feliz, tá? E só não vão me tirar 4, nem 3, nem 2, nem 1, tá? Por favor. Vamos lá. Decadência. Fizemos aquela diferenciação lá no início da aula que eu contei para vocês da história da minha professora, a Beatriz, que ela tinha ensinado para a gente a questão do que era prescrição e do que era decadência. Quando eu vou falar sobre decadência, tá? O código, ele não me diz o que é decadência. Ele só me dá 5 artigos falando sobre regras de interpretação, mas ele não me diz o que é decadência. Tá? E aqui eu vou aproveitar uma lição para vocês. Daqui a uns 2 anos eu vou estar fazendo jabá com o meu próprio livro, tá? Mas até então a gente vai estar citando o livro dos outros. Que é o livro do professor Anderson, quando ele fala sobre prescrição e decadência. E ele faz um comentário muito, muito legal a respeito disso. Vou pegar aqui para vocês. Como a gente não está no presencial, eu gosto sempre de trazer doutrina, trazer livro, para a gente tentando sempre adequar mais a nossa realidade, tá? Ele coloca o seguinte, que a decadência é um instituto também voltado para a estabilização das relações sociais. Lembra que eu falei para vocês que era importante eu ter instrumentos dentro da legislação para a gente poder trazer segurança jurídica, para a gente poder estabilizar essas relações, para que a gente não tenha essas relações sempre inseguras, no sentido que elas podem ser impugnadas a qualquer tempo. Tá? O professor Anderson também traz essa noção. E ele coloca o seguinte, que a decadência caminha ao lado da prescrição, desde o direito romano. Isso que é muito interessante também, porque são institutos que prescrição e decadência são irmãs. Tá? E desde que a prescrição surgiu, a decadência também, elas vêm andando a par e passo, até hoje. Tá? Vamos lá. A questão da prescrição e decadência, deixa eu ver onde foi que eu anotei. Só um momento. Tá. Nós temos os direitos que são chamados de direitos potestativos. Tá? O que são esses direitos potestativos? Eles não se submetem à pretensão do Estado. O Estado não vai dizer para você se ele vai acolher ou não determinado direito. Tá? Você tem aquele direito e você pode aplicá-lo. Quando aquele direito nasce, você já pode aplicá-lo, pedir a aplicação daquele direito, independentemente se o Estado vai reconhecer ou não esse direito para você. Uma coisa é eu ter a pretensão ao direito de uma responsabilidade civil, que vai ser analisado se a Kiko tem direito a uma responsabilidade civil, por exemplo. Tá? Outra coisa é um direito que eu já reconheço como da Kiko. A Kiko tem o direito potestativo. Pronto. O Estado não vai precisar analisar para ver se a Kiko tem ou não aquele direito. Aquele direito já é potestativo, ela já tem. O que o Estado vai fazer, como a gente não está em um estado de natureza, um estado que as pessoas provocam umas às outras, é que ela vai dizer, Estado, olha, eu tenho esse direito potestativo, apenas cumpra. Apenas ponha ele para valer. Tá? Quando eu estou trabalhando prescrição, eu estou falando desses direitos que não são potestativos. São direitos que dependem de uma análise do Estado, dependem de uma análise do Poder Judiciário para saber se a Kiko tem ou não, se o Mazuel tem ou não, se Elietes tem ou não aquele direito. O direito potestativo, o Estado já te diz previamente, olha, você tem esse direito. O que você tem que fazer é submeter para mim, para que eu possa, como Poder Judiciário, para eu possa, como terceiro Estado, dar execução a esse seu direito. Somente isso. Tá? Então, vejam.
quando eu estou trabalhando decadência, eu estou trabalhando ao direito potestativo em si. Se eu não exerço aquele meu direito potestativo, tá? Aquele direito, ele perde essa força potestativa, ele perde essa força automática de aplicação. Aí ele volta a ser um direito como se fosse qualquer outro, porque o direito à pretensão é direito constitucional de ação, né? E aí a gente vai analisar todo um caso concreto quem tem razão ou quem não tem. Ele perde aquela força, aquela cogência, aquela imperatividade de dizer, olha, querido, é o meu direito, é potestativo, eu posso opor ele a qualquer pessoa, só cabe ao Poder Judiciário cumprir, tá? Então a gente perde essa força total do direito. A gente não perde o direito. Isso é muito importante. A gente perde essa força de cogência, de imperativo do direito potestativo, tá? Gente, e é muito interessante também, já indo para o final da nossa aula, que dos artigos 212, isso aqui é só uma questão mesmo rápida, tá? Por quê? A gente tem que saber, quando a gente trabalha, não sei se você... Eliette, tu já viu nas tuas petições ou alguma coisa lá da Procuradoria, por todos os meios de provas admitidos em direito? Já muito. Já? Já muito mesmo. Pois é, isso daí... Prescrição, então, também. Pronto. Isso daí, basicamente, está no 212, que ele fala o seguinte, salvo o negócio que põe forma especial, ou seja, lembram do 108, que ele fala que os negócios jurídicos acima de 30 salários mínimos, eles são comprovados através, é requisito a escritura pública. Lembram disso que a gente trabalhou? O 212, ele vem dizer o seguinte, salve um negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante 1. Confissão, eu vou lá e digo, realmente socorreu, tá? 2. Documentos, e aí o código ele abre foto, áudio, vídeo, tudo que eu posso compreender como documento. Testemunha, tá? Tem umas pessoas que elas falam, eu acho isso horrível, acho baixíssimo. Ela fala que a testemunha é a prostituta das provas. Gente, eu basicamente, primeiro, eu estou denegrindo a imagem da prostituta, que a prostituição, para mim, não tem nenhum problema. A gente já trabalhou, inclusive, no nosso semestre passado, sobre a legalização, né? Disso como forma mesmo de ocupação, constar dentro do requisito de ocupação, porque eu preciso regularizar isso, né? Eu preciso garantir direitos sociais e trabalhistas. E primeiro que eu faço esse caráter pejorativo da prostituição, segundo que eu faço uma associação completamente sem nexo, dizendo que a testemunha, ela perde a sua relevância dentro do direito. Tá? É como se eu estivesse pegando o código e digo, não, essa parte do código ela não tem eficácia. Tá? Isso daí, por isso que eu não gosto desses comentários. E nós temos a presunção e a perícia. A presunção é quando eu vou presumir que aquele ato realmente ocorreu. Tá? Ah, eu não tenho aqui o contrato do nosso negócio entre eu e a Kiko. Mas como é que duas pessoas vão ficar um vendendo para o outro? Eu não tenho contrato, quer dizer que isso não existe? Não. Se a Kiko me vende as sacas e eu pago a Kiko, e isso ocorre todo dia 5, 200 mil reais por mês, são 20 toneladas de soja, alguma coisa nesse sentido, a gente pode presumir, então, que nós temos um fato jurídico, um negócio jurídico. Perfeito? E a perícia. Então, gente, vejam que a interpretação ela tem que ser dada sempre de um contexto macro para o mínimo. Numa interpretação sistemática, eu tenho que compreender o que o código traz e vou me aprofundando de acordo com a especificidade que o caso me pede. Tá? Com essas lições, com essa nossa conversa, com esse nosso introito de direito civil, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, essa parceria inestimável que nós temos. Tá? Desejo a vocês muito sucesso na caminhada. Salva, a Isabela até saiu, mas salva a ameaça, quase que é uma ameaça da Isabela, e espero estar com vocês no semestre que vem, essa turma que ela é muito querida por mim, e
Gente, a única coisa que eu tenho que dizer para vocês é gratidão. Ah, e mais um. Sucesso. Um beijo, um abraço muito fraterno a todos vocês. Tenham muito sucesso nas nossas provas. Tá bom? Professor Mazoel, Diga, querido. Eu queria agradecer. É notório o seu amor pelo conhecimento e pelo direito. E isso acaba nos motivando, né? E você tem uma particularidade de ensinar. Isso é muito bacana, você é um profissional fora da curva. Só tenho que agradecer e tenho certeza que semestre que vem você vai estar conosco. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Mazuel. Muito, muito obrigado pelas palavras, gente. Realmente, Mazuel, é verdade. Ele explica para a gente consegue captar tudo que ele fala. É impressionante. É o dom mesmo de ser um professor que ele tem. Gente, muito feliz com todas essas palavras de vocês. A minha gratidão e minha admiração se estende a todos da turma, até os que estão aqui na nossa aula, os que não estão já saíram, os que também, por motivos outros, não puderam estar. Mas a minha gratidão e minha admiração por todos vocês se estende. Tá? Eu fico muito feliz com todas as palavras, com todo o agradecimento. Nos esperamos no próximo semestre, tá? A Cássia fez uma pergunta, deixa eu só antes disso responder ela aqui. Só ver aqui qual foi a pergunta. Professor, a prova abordará quais assuntos? Todos. Entrou benfeitorias? Tudo. Vocês me conhecem. Então, assim, gente. Mas, vamos lá na nossa prova, tá? Eu queria conversar rapidamente, pegar só uns 5 minutinhos. Eu quero só que vocês foquem mais em... E aí eu vou dar aquela nossa... A gente não é RR Pneus, mas a gente faz uma revisão rápida, né? Bora lá. Gente, não existe RR Pneus. Eu utilizo esse ditado há tantos anos, eu não sei mais nem se existe ainda. Existe sim. Existe, né? Vamos lá, gente. Eu quero, dentro da competência da prova de vocês, classificação de bens, muito importante, porque a gente trabalhou muito isso, tá? Classificação de bens. Temos também, só dar uma olhadinha aqui. Aquela questão dos bens, quais são os bens, por exemplo, bens móveis, tá? Compreende também dentro da classificação de bens. Dei um foco especial à classificação de bens, dei um foco especial dentro dos bens móveis, o que a lei traz como bem móvel, tá? Logo de cara, o que a lei já considera como bem móvel, tá bom? Temos também, lembrem daquela questão que eu falei para vocês de entulhos, entre aspas, de materiais de construção, tá? Dei uma lida também, muito importante. Vamos lá. Critérios de fungibilidade e infungibilidade. Quais são os bens que eu posso substituir? Quais são os bens que são insubstituíveis? Tá? Negócio jurídico. Requisitos de validade. Tá? Atos ilícitos. Estão anotando aí? Nós temos também isto. Nós temos também termo, condição e encargo. Aquela nossa aula que nós trabalhamos sobre termo, condição e encargo. O que era termo, o que era condição, o que era o encargo, o que era uma condição suspensiva, o que era uma condição resolutiva. Tá? Teoria da nulidade do negócio jurídico.
teoria da nulidade do negócio jurídico e deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, consequências da nulidade. Professor, Negócio depois jurídico. de- Oi, Manuel, diga. Cortou aqui. Diga. Isso, e consequências Depois de termo, condição e encargo. encargos. Depois, cortou aqui. Isso. Teoria da nulidade do negócio jurídico, tá? Nulidade do negócio jurídico e as consequências de um negócio jurídico. Lembram que nós falamos que o negócio jurídico nulo, ele tem uma consequência e o negócio jurídico anulável tem outra, tá? Então, a gente pode dar também essa observada na prova. No mais, meus queridos, eu queria deixar aqui mais uma vez, eu não me canso, mas eu queria deixar aqui meu abraço e um beijão a todos vocês. Tá bom? Fiquem bem, vamos almoçar, um bom sábado, obrigado por tudo, gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado também. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigada também, professor. Nada, tchau. Até o próximo semestre. Até o próximo semestre, se Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau.